Estamos aqui para o nosso primeiro programa do ano do Painel Feminino. Eu tenho o prazer de estar aqui com a Nalva Leal e com a Regina Aureliano. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Sarau do Sambaqui, que é um projeto cultural que acontece aqui na nossa cidade. E então a gente conhece. Nalva? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui com você, Cris. Regina? Muito bom. Boa tarde a todos. É um prazer também estar aqui com você, com a Nalva. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Legal. Vamos aqui começar conversando com a Nalva. Nalva, você começou aqui na cidade, acho que muita gente te conhece, por conta da biblioteca, né? Acho que fiquei conhecida mesmo por esse trabalho. Você começou a tua carreira na biblioteca aqui em Cubatão? Não. Quando eu vim para o serviço público, eu iniciei em escola. Eu comecei na escola como merendeira. Depois eu passei para a divisão de transporte, fiquei lá quase 3 anos. Aí eu comecei a fazer a faculdade de letras e eu fui para a biblioteca em 1991. E fiquei na biblioteca até aposentar. Toda a sua trajetória foi praticamente só lá mesmo. Exatamente. Projetos culturais, tudo que eu desenvolvi, que foi extremamente prazeroso para mim, e foi um prazer enorme atender essa população, foi na biblioteca. E eu tive momentos assim muito significativos na biblioteca, né, atendendo na Sala Monteiro Lobato, Sala de Literatura Infanto-Juvenil. Então, eu já tinha experiência do curso de letras e fiz muitos cursos nas editoras em São Paulo e comecei a desenvolver projetos e trazer esses trabalhos para dentro da biblioteca, promovendo a biblioteca. Na verdade, o meu trabalho era incentivo à leitura. Então, todas as atividades culturais focavam nesse aspecto de divulgar a biblioteca e incentivar o hábito da leitura. Que é tão importante e hoje acho que não é tão difundido, né? Exatamente. E você também trabalhou muito tempo como contadora de história. Ah, sim. Como que isso surgiu na tua vida? Eu sou contadora de histórias. Eu já ouvia histórias, né, do meu pai, da minha avó, mas eu era ouvinte. Mas quando eu fui para a biblioteca, certa vez a secretária de educação, que é a Maria Albertina, mais conhecida como Nenê, na época ela era a supervisora da biblioteca. Não, ela era secretária de educação. E certa vez ela ligou para a biblioteca e ela falou: olha, amanhã às 8 horas da manhã você compareça lá na Petrobras e você vai fazer um curso de 3 dias, a arte de contar histórias. E eu obedeci, fui. Fiz o curso com Celso Sisto, eu e mais muitos professores, né? Mais 2 funcionários da biblioteca, que eram a Gláucia e o Francisco Torres. Nós fizemos o curso e em pouquíssimo tempo a bibliotecária, ela tinha um evento, ia trazer uma escritora para a biblioteca e ela já delegou-me a tarefa de contar histórias nesse evento, que seria no Bloco Cultural. E eu contaria a história que foi publicada por essa escritora, que foi a Elza Salute. E foi assim que comecei essa carreira de contação de história, porque eu contei história lá no Bloco Cultural, aí o tempo passou, uma escola já me convidou para contar história no espaço, no cantinho de leitura. Uma outra escola ficou sabendo, também já me convidou. Aí eu comecei a ter uma agenda, eu passei a ter uma agenda fora da biblioteca também. E na verdade foi legal, foi ótimo, porque em cada escola que eu contava histórias, e isso era de manhã e à tarde, eu sempre divulguei a biblioteca.
Eu contava as histórias para as crianças, mas eu sempre divulguei a biblioteca como um espaço muito especial da qual essas crianças poderiam participar. E realmente elas iam com seus pais, faziam a carteirinha e se tornaram leitores, amigos, era maravilhoso. E essa atividade que você exerceu durante esse período, você tinha, era além do teu trabalho na biblioteca, era como se você fosse uma voluntária para fazer esse trabalho? Não. Era uma função sua? Porque assim, eu era agente de cultura, né? E certamente com o conhecimento que eu já tinha adquirido, ou seja, a questão que eu tive aulas, né, de literatura infantil, literatura brasileira, tal. Então, eu pratiquei, eu coloquei tudo isso em prática dentro da biblioteca, né? E, na verdade, muitas atividades, Cris, que eu desenvolvi com as crianças, era como se fosse um laboratório para mim, sabe? Então, por exemplo, uma das atividades muito legais que eu fazia, eu tinha a programação de férias do mês de julho e janeiro, que era uma programação voltada para pais e filhos. Eu promovia oficinas de dobradura, oficinas de origami, certo? Isso atraía pais e filhos. A oficina de dobradura que eu ministrava, eu contava uma história e da história surgia uma dobradura. Então ali eu trabalhava com artes plásticas, né? Também. E tudo nesse sentido bem lúdico mesmo. Nós tínhamos também o projeto Recreio na Biblioteca, a escola agendava, então ela conhecia cada sala, cada espaço da biblioteca, o funcionário, qual a função dele naquele lugar, entendeu? Então eles conheciam cada canto da biblioteca, conheciam o espaço do arquivo histórico também, e no final fechávamos eu contando uma história e depois eles na minha sala brincando, desenhando, pintando. Era o projeto Recreio na Biblioteca. Entendi. Bom, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta para continuar conversando com vocês, meninas. Obrigada. Muito bem. Estamos de volta para mais uma parte do nosso programa Painel Feminino. Nalva, você estava falando como foi a tua trajetória na biblioteca. Sim. Depois que você se afastou e se aposentou, você continua ou continuou esse projeto, esse trabalho durante Sim. mais um tempo ou não? Sim, eu continuo, né? Os convites continuam, né? Os convites para a contação de histórias, eu conto histórias. E também no meu bairro eu iniciei na Sociedade de Melhoramentos, né, um espaço bom, eu já utilizei para convidar as crianças e os pais para uma contação de histórias. Aí eu levo os livros, né, levo os livros e desenho para pintar. Então é uma tarde, num tempo assim de 1h30, onde as pessoas podem ler livros, revista em quadrinhos, né? Exercitar. Passar um tempo com seu filho, né? E ouvir histórias, né? Histórias que muitas delas já ouviram quando criança, né? E é uma atividade muito interessante porque acaba despertando nas pessoas interesse pela leitura, interesse pela literatura. É bem importante mesmo. E Regina, me conta, e a sua trajetória cultural? Minha trajetória cultural é o seguinte, eu desde pequena, né, o meu pai, ele tinha um grupo de chorinhos, né? Que legal. Então, eu cresci ouvindo música, chorinho, MPB, samba, essas coisas, né? E isso aí já vem na nossa veia, né, musical, né? E eu comecei, na verdade, assim, a me interessar realmente por música, para aprender a tocar,
já na minha adolescência. Depois veio a igreja, né? Eu toquei durante muito tempo na igreja, né? São Francisco. E depois disso também eu comecei ao trabalho em barzinhos, né? Nós fazíamos, lá em 2009, nós tínhamos a Música na Praça, onde eu tocava com Jackson, com Mário Leite e mais a Bel, também nós fazíamos o sarau na praça. E daí começou os convites para a gente para trabalhar, para tocar em barzinhos, tocar em lugares. Eu comecei a tocar casamentos e nos juntamos com alguns músicos, né? Depois que fizemos esse trabalho com esses músicos, aí com o decorrer do tempo, né? Aí algumas pessoas foram fazendo as suas atividades em solo, né? Aí ficou hoje o grupo, que nós estamos aí, eu e a Sol, trabalhamos... Uma dupla, né? Uma dupla, somente elas, né? Nós tocamos em bares, em eventos em geral, né? Tocamos pela prefeitura também. Em qualquer lugar que nos chamar, a gente está tocando. No caso, a nossa proposta é MPB, eu faço a parte de sambas, ela tem uma parte de internacional e bastante MPB, que é o nosso foco, né? E assim, a trajetória é essa, né? E a gente continua aí, a gente pretende continuar sempre na música, né? Bacana. Agora eu quero que vocês me contem o que é o Sarau do Sambaqui. O Sarau do Sambaqui, eu costumo dizer que é uma degustação cultural, né? Porque na verdade são poetas da cidade, eu contadora de histórias e as meninas, né, que tocam MPB. Então, os poetas declamam seus poemas, né, de lavra própria. Eu conto os contos populares e as meninas tocam MPB. Então, é 1 hora de espetáculo, de apresentação, onde você vai ouvir boa música, onde você vai conhecer os contos populares e você vai ouvir os poemas dos nossos escritores locais, dos nossos poetas. A duração é de 1 hora e geralmente eu costumo falar que são 4 rodadas. O que é interessante no Sarau do Sambaqui é que as pessoas, por exemplo, se você estiver presente e você tem algum poema que você escreveu, você vai se apresentar conosco. Você é convidado. Você é convidada, né? Isso ocorre muito. E nós temos um feedback durante as apresentações, porque as pessoas elas cantam juntas, né? As pessoas elas participam, às vezes elas chegam no ouvido e elas perguntam: eu posso ler o meu poema? Né? E elas, né, é dado a elas a oportunidade de ler os seus poemas. Nas escolas nós somos muito bem aceitos, porque sempre tem alunos que escrevem alguma coisa. E o Sarau do Sambaqui. Sambaqui porque eu quis algo que fizesse um link com a história da cidade. Eu acho importante a gente valorizar a história da nossa cidade. E Sarau do Sambaqui é uma homenagem à nossa cidade. O Sarau ele começou por conta de uma iniciativa sua? Não. Ou de outra pessoa e você acabou entrando no grupo? Na verdade, há muitos anos atrás, né, por volta de 2002, os poetas se juntavam, eles se apresentavam no Parque Anilinas, né, e com o tempo eles foram absorvidos pela Sociedade Amigos da Biblioteca. Hoje, essa sociedade está migrando para o Instituto Afonso Schmidt, eles continuam conosco. O Sarau do Sambaqui é uma atividade cultural que faz parte do Instituto Afonso Schmidt, né, ao longo de todos esses anos. Inicialmente, eles se apresentavam no Parque Anilinas, eram outras pessoas também, alguns já até saíram da cidade. Depois passamos a nos apresentar na biblioteca e também nas escolas. Uhum. E hoje foi aberto esse espaço na Floricultura Central, né, porque a biblioteca está fechada provisoriamente por motivo de reforma.
e hoje estamos abrindo outros caminhos para apresentações. Entendi. Quantos artistas fazem parte do grupo? Olha, são cerca de 11, 12 pessoas, entre poetas, as que cantam, né, as cantoras, e eu, contadora de histórias. São cerca de 11, 12 pessoas. E vocês se encontram com Sim. qual periodicidade? Uma vez por mês? O sarau, ele ocorre, Cris, a agenda mensal, uma vez por mês. E ocorre antes das apresentações anuais, nós passamos por uma capacitação, né? Um treinamento para aperfeiçoarmos o trabalho de apresentação. Então, a agenda, ela abre a partir de março. Março, aí as escolas agendam, as instituições culturais, elas agendam conosco. É sempre uma apresentação por mês. Entendi. A gente vai parar aqui um pouquinho, vamos para mais um intervalo, mas a gente já volta para continuar conversando com vocês. Muito bom. Estamos aqui de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Painel Feminino. Vamos aqui conhecer o conteúdo cultural do Sarau Sambaqui. Regina, dá uma palhinha pra gente do seu trabalho? Sim. Eu vou cantar uma música então que faz parte do sarau, né? Desse trabalho nosso aí com a Nalva Leal. É uma cantiga de música popular, né? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. 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 Bacana. Nalva, eu tô vendo esse livro aqui. Explica pra gente o que é esse livro, qual o conteúdo dele? Esse livro é a compilação, né, de poemas dos nossos escritores, dos poetas que fazem parte do sarau. Então ele foi publicado em 2021 e cada um ficou com uma quantidade, né, de exemplares. Esses nós presenteamos, nós bancamos, vocês que bancaram, né? Nós bancamos projeto. esse projeto, mas nós já estamos com uma intenção de publicar o segundo volume. Então, são os poetas, tem alguns poemas da Regina também, tem alguns poemas meus, e aqui tem uma das poetisas que eu admiro profundamente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela, é a Dona Dirce Coutinho. Eu tenho muito carinho por ela, porque é uma senhora de 93 anos, ela escreve poemas e ela declama de uma maneira maravilhosa, né? Ela declama com tanta vivacidade, com tanta emoção, tanta dramaticidade, que ela encanta todos os ouvintes presentes. Os jovens já aplaudiram de pé a Dona Dirce. Então, para mim é uma honra ter a Dona Dirce conosco, né? Participando do sarau. Ela, assim como todos, né? Nós temos um carinho muito especial por ela e tem um carinho todo especial por todos eles. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu perfil e juntos, nesse trabalho, a gente mostra um pouco o olhar desses artistas para com o mundo, para com a cidade. E, Nalva, por exemplo, vocês têm intenção de aumentar esse grupo? Porque eu acredito que nesses encontros deve aparecer pessoas interessadas sempre, nisso. sim. Vocês dão oficinas, cursos? Geralmente quem participa do sarau são pessoas, por exemplo, no caso,
espaços como espaços, instituições culturais, né? São pessoas que curtem boa música, são pessoas que curtem poemas, poesia. E nós não ministramos oficinas de escrita criativa, por exemplo, escrita, poesia e tal, por enquanto. O que eu ministro são oficinas, a arte de contar histórias, que tem muita procura entre os educadores. Mas nós pretendemos criar a oficina de escrita, uma vez que há pessoas que nos procuram no final de cada sarau, elas emitem suas impressões, né, sobre o espetáculo e elas gostam, né, de escrever também. Elas sempre tem alguém que escreve alguma coisa e está lá guardadinho. Então nós convidamos essas pessoas para estarem conosco apresentando seus poemas, né, porque tudo isso eu acho maravilhosa a arte, porque a arte, ela é a nossa visão de mundo, né? É a nossa visão de mundo, é a maneira como nós enxergamos a cidade, a maneira como nós enxergamos as pessoas. Então, é maravilhoso participar desse projeto. E a faixa etária é bem variada? Como é? Das pessoas que estão conosco, que vão do até público, o sarau, do público do sarau. Desde jovens, adolescentes, a senhores e senhoras. Bacana, tem que abranger todo mundo, todas as faixas etárias mesmo. Isso. Então a gente vai pedir para a Regina cantar mais um pouquinho para a gente, Regina. Sim. Então eu vou cantar uma música que está no nosso repertório, né? De MPB, né? Perfeito. Que a gente faz aí, fazer um sambinha aí para vocês. Então, Perfeito. Moreira Barbosa, que Regina cantou e agora eu estou cantando, interpretando. De tanto levar fechada do teu olhar, teu peito até parece, sabe o que? Talva de tira o álvaro, não tem mais onde furar. De tanto levar fechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Talva de tira o álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar nada mais que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? O que? Talva de tira o álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais onde furar. Não tem mais onde furar. Legal. Nalva, se as pessoas quiserem participar do sarau, elas têm que reservar antes ou elas podem chegar lá na floricultura da nossa amiga exatamente. Helena e participar? Porque o espaço lá é pequeno, né? Pequeno. Geralmente a Helena faz os convites, ela que divulga. Mas de qualquer forma, se você estiver passando por ali, quiser entrar, se você souber que aquela noite nós estamos nos apresentando, vá, aproveite a oportunidade e leve seu poema também. Legal. Vocês querem deixar algum contato de vocês? Você para show, para eventos, sim, a Nalva para algum esclarecimento, para alguém que queira saber mais do trabalho de vocês? Bacana. Bem, para as oficina Arte de Contar História,
que nós vamos retomar em março. Então, o telefone para contato é 13 996 42 2030. E aí eu te passo todas as informações sobre a oficina de contação de histórias. E é aberto para qualquer pessoa, Qualquer homens, pessoa. mulheres, Sim, qualquer faixa com etária. certeza, com certeza. Regina? Opa. Então, o meu contato para quem quiser contratar a gente para cantar em aniversário, casamento, churrascadas, qualquer coisa, qualquer evento que queira, o meu contato é 13 988 09 3674. Gente, eu quero agradecer Eu muito a é que presença de agradeço. vocês, de estar aqui, né, contando sobre o trabalho de vocês e passando para a população. Um trabalho tão importante que elas fazem. Eu que agradeço a oportunidade que você está nos dando. Sim, Voltem mais agradecemos. vezes. Obrigada, Com certeza, Cris. Muito voltaremos. obrigada. Só convidar que nós vamos. Estamos aqui encerrando o nosso programa. Até um próximo. Até o próximo.